Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor hoje está lá em 2 Samuel, no capítulo de número 24. E nós vamos terminar aqui as pregações do livro de 1 Samuel e 2 Samuel, aonde nós procuramos, durante todo esse período de 2 meses, esmiuçar esses 2 livros para falar a respeito da vida de Davi e dos profetas Samuel, Natã, que o acompanharam durante o seu reinado. E já no final da vida ali de Davi, Davi entoou um cântico ao Senhor e o Senhor livrou a Davi da mão dos inimigos, dos filisteus. Mas o Senhor, já no final, e bem no final da vida de Saul, a ira do Senhor tornou-se a ascender contra Israel. E a Bíblia Sagrada diz, no primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 24, que o próprio Deus incitou o coração de Davi, para que Davi viesse a enumerar o povo. A Bíblia diz, incitou o Senhor a Davi para contar a Israel. E disse Davi a Joabe, ao capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan a Betsaiba, e enumera o povo, para que eu saiba o número do povo. Essa decisão ela não era de Davi, ela era espiritual, porque Deus tocou no coração de Davi, para Davi contar ao povo. Amados, quando Deus quer tocar em alguém, Ele vai provocar uma reação no mundo espiritual. Davi estava quieto, reinando, já na glória da segunda casa. Mas Deus toca no coração de Davi e pede para ele contar o povo. Porque Deus queria tocar em Israel, Deus queria tocar no povo, porque o povo, em algum ponto, ou duvidou das coisas do Senhor, ou foi contra a obra de Deus, ou foi contra o reinado de Davi. A Bíblia diz que logo depois que Absalão ele é morto, a tribo de Israel toda ela vai para a sua tenda. E Deus cobra, porque ninguém naquele momento foi a favor de Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, era uma liderança forte, tanto em Israel quanto em Judá. Mas se o povo não estava 100% com Davi, Deus ele vai tocar em todo Israel por causa de um justo. E quando Joabe diz ao rei: ora, que multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, tanto quanto agora é, aos olhos do rei meu senhor, e vejam que por mais que o rei deseja este negócio, essa palavra não é boa. Por que você vai contar o povo, Davi, sendo que Deus é contigo? Porque a partir do momento que o homem ele conta o povo, ele quer saber quantos são com ele para a guerra. Ora, mas se Deus ele vence ali com Abraão 4 reis com 300 homens, e ele vence com Gideão todos os amonitas com 300 homens, e se ele venceu com 600 homens o exército de Absalão ali com Davi, então Deus ele não é quantidade, Deus ele é qualidade, porque ele quer os guerreiros, ele quer aqueles que são capazes para fazer um estrago, seja no mundo material ou no mundo espiritual. E essa palavra, ela prevaleceu, porque Joabe, ele falou: olha, não precisa que tu conta o povo, mas a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra o conselho de Joabe, contra os capitães do exército. E Joabe, pois, saiu com seus capitães de exército da presença do rei para enumerar o povo, porque é ordem. Se o rei dá uma ordem, nós temos que cumpri-la pelo poder do nome de Jesus. Olha, não precisava contar o povo,
mas se o rei deu a ordem, vamos contar este povo pelo poder do nome de Jesus. E aí esses que foram fazer o censo, fazer a contagem de todos que haviam em Israel e em Judá, passaram o Jordão e acamparam em Aroé, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazé. Acamparam e fizeram ali como se fosse uma pequena extensão do reino, porque a administração era transferida para determinada região para contar ao povo. Enquanto Davi ficou em Jerusalém, Joabe saiu para fazer o censo. E dali eles foram para Gileade, foram para a terra de Ódize, também foram para a terra de Dan, Jaá, e ao redor de Sidom, e foram para as fortalezas de Tiro, e foram para todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e saíram para o lado sul de Judá, de Betsaiba, e percorreram por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram para Jerusalém. Olha o trabalho que deu para contar o povo, tanto em Israel como em Judá. E Joabe chegou com a sua planilha, com a conta de quanto povo havia com Davi pronto para ir à guerra. E Joabe chega e fala para o rei Davi que em Israel havia 800 mil homens de guerra, que arrancavam a espada e que manuseavam bem a espada para a guerra. Amado, se você vai para uma guerra, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos, para separar as juntas das medulas. E existia 800 mil homens em Israel aptos para a guerra. Hoje, no mundo todo, há vários homens de Deus, mulheres de Deus aptos, conhecedores da palavra, homens de jejum, de oração, de consagração. Estão aptos para a guerra. Estão aí prontos para destronar a principados e potestades. Mas às vezes lhes faltam o discernimento. E nos homens de Judá, eram 500 mil homens de pé para a guerra. E o coração de Davi começou a pesar, começou a se sentir mal, porque fez aquilo. E depois de haver numerado o povo, Davi vai na presença do Senhor e diz: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço que perdoe a iniquidade do seu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Mas essa loucura que veio ao coração dele, como você vê no versículo de número 1 de 2 Samuel, ela foi provocada pelo próprio Deus, porque Deus queria tocar no povo. Davi vai arrependido diante do Senhor, mas era o próprio Deus que gerou o sentimento no coração dele, para que ele viesse a contar o povo, para que existisse uma culpa para Deus tocar no povo de Israel. Vai entender Deus, amigo. A palavra do Senhor diz que Deus faz o querer e faz o efetuar. Estava todo mundo em paz, aí Deus toca no coração de Davi para contar o povo. Davi vem e se arrepende, mas os pensamentos eram do Senhor. Os planos podem ser do homem, mas o concretizar sempre vai ser de Deus. Deus, ele é o princípio e o fim das nossas vidas. Deus, ele nos faz até mesmo fazer o que ele quer que nós venhamos a fazer. Olha lá Faraó, na época de Moisés. Faraó, na primeira e na segunda praga, ele já teria liberado o povo. Mas a Bíblia diz que Deus trancou o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Sendo que o povo estava pedindo: deixe que o meu povo vá. Então Davi, ele pensa que estava procedendo muito loucamente, enquanto a palavra diz que o evangelho é loucura para aqueles que não crê. Porque essas palavras estão já no Novo Testamento, porque Jesus é o Filho de Deus, o único caminho, a única verdade, a única vida, para que o homem se achegue ao Senhor. E levantando-se, pois, Davi, em uma manhã, veio a palavra do Senhor pelo profeta Gade, porque profeta naquela época era chamado até mesmo de vidente. Então Deus vai lá
Primeiro ele fala, ele tranca o coração de Davi para Davi contar ao povo. Depois Davi se arrepende, sendo que o pensamento era do próprio Deus. E agora Deus levanta um profeta. E diz para o profeta, vai até Davi e diz, assim diz o Senhor, 3 coisas eu te ofereço. Escolhe uma delas, para que eu te faça. Amados, Deus queria tocar no povo. Preste atenção que ele vai tocar no povo. Ele manda escolher 3 coisas, mas uma dessas 3 coisas o próprio Deus já escolheu. Porque ele faz o querer e o efetuar. Ele fala isso só para contar uma história, mas ele já escolheu uma dessas 3 coisas. E foi Gade a Davi e fez saber o que o Senhor tinha dito. E disse-lhe, que queres? 7 anos de fome? Sobre toda a terra, sobre todo Israel, sobre todo Judá? E que venha sobre a terra? Ou você quer 3 meses fugindo dos teus inimigos? O que você quer, Davi? Quer fugir 3 meses do seu inimigo? Quer que eles te persigam? Ou o que você quer? Quer 3 dias que haja uma peste na terra? Delibera agora. Fala agora, Davi, o que você quer? E vê que resposta vai dar para o Senhor, que me enviou. Amados, aqui não adianta a escolha de Davi, não. Davi pode escolher qualquer uma, mas se o Senhor já escolheu uma, ele vai contra até a própria escolha do homem. Preste atenção na palavra. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor. Amados, já estava na mão do Senhor desde o princípio. O plano aqui era de Deus, não era do homem. Porque muitas são as misericórdias do Senhor, mas na mão dos homens eu não quero cair. Então, Davi estava falando, olha, se é para fugir 3 meses do meu inimigo, se é para vir uma peste sobre a terra, ou se é para vir 7 anos de fome, eu quero cair na mão do Senhor. Aí olha só a escolha do Senhor. Então enviou o Senhor uma peste a Israel. Ele não queria tocar, não era Israel desde o começo? Desde amanhã até ao tempo determinado, desde Dan até Betsaiba, morreram 70 mil homens do povo. 70 mil homens, porque Deus queria tocar era no povo. Deus não queria tocar em Davi. Deus usou Davi como um instrumento, como uma ferramenta para trazer sobre a terra o pensamento dele, para trazer sobre a terra a ira dele. Amados, Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, para que a ira dele venha se acender sobre a terra. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, depois que ele tinha matado 70 mil, o Senhor do alto céu disse, basta, pare. E disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor que estava junto à eira de Araruna, o Jebuseu, parou. Olha o que um anjo fez, matou 70 mil pessoas. Os anjos de Deus, eles são mandados pelo próprio Deus para fazer o que bem lhe apraz. Amados, melhor é encarar o demônio, os principados e as potestades, o inferno todo, do que encarar a ira do Senhor. Porque o Senhor faz o que bem lhe apraz, o que lhe aprove. E vendo Davi, o anjo do Senhor que feria o povo, falou ao Senhor dizendo, eis que eu é que pequei, e eu é que procedi com iniquidade. Porém estas ovelhas, este povo de Israel, o que é que eles têm feito? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de Israel. É por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque o próprio Deus instigou ele a contar o povo, e agora estava vindo contra o povo, mas o homem de Deus falou, toque em mim, para de tocar no povo. Mas Deus sabia que a sentença era dele, e não tinha partido do coração de Davi.
Davi viu o anjo do Senhor ferindo o povo, e aí chega na presença do Senhor e começa a clamar, e fala, olha, eu que procedi loucamente. Olha, mas a loucura quem colocou no coração dele foi o próprio Deus. Porém, o que essas ovelhas fizeram? O que esse povo fez? Amados, Deus, Ele faz o que quer, do jeito que quer. Quem vai falar para o Senhor o que fazer? Quem é que vai chegar para Deus e falar, Senhor, faz desse jeito? Amados, ainda que a gente peça uma coisa para Deus, Ele vai vir sempre com outras coisas novas. Nunca é o que a gente pensa. Dificilmente Ele vai fazer o que a gente quer. Misericórdia, mas é desse jeito. Davi estava sendo culpado, mas o próprio Deus implantou a vontade no coração dele e gerou culpa nele. Vai entender os pensamentos do Senhor. Porque os pensamentos do Senhor é além do que a gente pensa ou imagina. Deus domina a mente e domina o coração de um homem para fazer o que Ele quer sobre esta terra. A Bíblia diz que Deus levantou a Ciro para libertar o povo de Israel, para construir os muros e a casa. E aí saiu Esdras, saiu Neemias, saiu Zacarias, todos eles para construir novamente os muros e a casa do Senhor em Jerusalém. Deus pegou um ímpio e falou, agora, abençoa. Antes de Deus pegar o rei Ciro, ele tinha pego o rei Nabucodonosor para vir contra Israel. Quer dizer, ele pega um para levar cativo e agora pega outro para liberar. Vai entender a história dele. É ele que está contando a história e está nos usando. Nós somos frutos do pensamento de Deus. Por isso que Deus fala que Ele sabe os nossos dias. Que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão dEle, amados. A mente do Senhor é além do que você pensa ou imagina. Nós simplesmente estamos na mão dEle. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Vai entender as coisas de Deus. Os pensamentos do Senhor é mais elevados. E Gade, o profeta, veio naquele mesmo dia a Davi e diz, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, no Jebuseu. Ora, essa eira tinha um dono, Araúna, o Jebuseu. E o profeta falou, sobe lá e oferece a Deus um holocausto. Amados, por muitas das vezes, quando você está em aflição, você sabia que você tem que oferecer algo a Deus? Um holocausto? Sabia que você tem que oferecer algo a Deus para parar uma praga na sua vida? Você sabia que você tem que oferecer o seu melhor a Deus para que tudo cesse? Isso é fé, amado. Deus retribui aquele que tem fé. Fé é fazer. Fé não é crer e ficar todo dia pensando que Deus vai abençoar. Fé é obedecer. Fé é fazer conforme Deus manda. Porque fé é uma certeza de algo que se espera e uma convicção de um fato que não se vê. E quando o dono dessa terra, Araúna, vê que vinha o rei e sua comitiva, os seus servos, e subindo a eira, ao monte de Araúna, Araúna se inclinou, porque ele viu o rei Davi, e inclinou com seu rosto em terra. Nem ele estava entendendo o que estava acontecendo. E disse a Araúna, por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? Por que está subindo aqui nas minhas terras? Qual é o motivo da sua visita, ó rei Davi? Qual é o motivo da visita de um anjo do Senhor pelas madrugadas? Temos que perguntar. Quem nunca viu anjo, amados, eu quero que Deus te mostre um anjo do Senhor, para que você saia do natural e entre no sobrenatural. Como é bom quando o reino te visita. Você sabe por que eu prego o evangelho em espírito e em verdade? Porque eu prego daquilo que eu conheço. Eu não prego daquilo que eu não conheço. E Davi subiu para comprar a eira de Araúna, a fim de edificar um altar ao Senhor, ao Deus forte, ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas, para que o castigo que veio sobre Israel cessasse sobre o povo, porque Davi tinha que oferecer um sacrifício, e o monte mais perto que tinha era o Sinai, ou Horebe. E aí Davi
vai andar distâncias e mais distância para sacrificar? Não, amados. Bem ali tem um monte, sobe ele, consagra a Deus e oferece os teus holocaustos. Tem igreja abençoadas que tem altar. O fogo desce no altar e dá altar para a igreja. Entra dentro da casa do Senhor. Então disse Araúna a Davi: tome tudo o que tem aqui, eu te ofereço, ó rei, meu senhor. O que bem parece aos teus olhos. Eis aí os bois, eis aí o holocausto, eis aí os trilhos, eis os aparelhos, os carros de boi, a lenha. Pode oferecer a Deus o teu sacrifício. Araúna estava aqui protegendo os seus bens, a sua terra, porque ele sabia que o rei queria sacrificar. E Araúna falou: tudo isso eu te dou, ó rei, pode pegar. Ele estava oferecendo ao rei. Disse mais Araúna: o Senhor teu Deus tome prazer em ti, pode pegar tudo que tu quer aí e sacrificar ao Senhor, o Deus de Israel. Porém, o rei Davi disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei. Amados, quem foi que disse que Araúna queria vender alguma coisa? Quem foi que disse que Araúna queria vender a terra? Porque Araúna estava falando: eu te dou tudo, pode pegar tudo para oferecer ao Senhor teu Deus. Como se diz, pega tudo, pega a lenha, pega o boi, mas deixa a terra. Mas Davi, conhecedor de quem era Deus, ele fala: não, mas por preço justo te comprarei. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus, ao Deus de Israel, holocausto ou sacrifício que não me custe nada. Você sabe qual é o mal dos crentes de hoje? Ele chega no altar de qualquer jeito. E você tem que chegar no altar com o seu melhor. Para Deus se mover na sua vida, você tem que entregar o que é melhor. É aquilo que te custe alguma coisa. Davi conhecia esses princípios e por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. E Jesus falou: eu não vim para abrogar a lei, mas vim para fazer cumpri-la. É a palavra de Deus. O último capítulo de Apocalipse, ele fala que Deus, quem tirar um tio do livro desta lei, sofrerá as maldições descritas no livro. A Bíblia ela é completa, ela é de Gênesis a Apocalipse. A palavra do Senhor ela não passa, ela é ontem, hoje e sempre. Você tem que entender essas coisas. Assim Davi comprou a eira e os bois, à força, porque Araúna não queria vender, meu amado. Por 50 ciclos de prata. Mandou pesar e entregou. E falou: olha, some daqui, porque agora eu vou sacrificar ao Senhor meu Deus. Comprou uma terra que não estava à venda, mas pagou o preço. Um preço grandioso. Por 50 ciclos de prata. E aí Davi, depois que tem a terra como sua, porque ele falou que não ia oferecer a Deus aquilo que não custasse nada a ele, ele edificou ali um altar ao Senhor, ao Deus forte, ao Todo-Poderoso. Amados, vocês têm que edificar seu altar. Oferecer holocausto, mas oferecer aquilo que te custe alguma coisa. Oferecer uma oferta, mas oferecer uma oferta alçada. Porque o dízimo já é do Senhor. Prosperidade só vem mediante obediência. Se você não for obediente, você não vai prosperar. Pode ter certeza no que eu estou falando como profeta. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas as pessoas ficam apegadas ao pouco. E a Bíblia diz: honra-me com o teu pouco e sobre o muito eu te colocarei. Amado, você honra e depois você faz prova. Segundo Malaquias capítulo 3, verso 12. Trazei dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisso. Agora, se você está falindo e a sua empresa já está fechando as portas, ofereça a Deus aquele que te custe alguma coisa, e peça a um sacerdote que tem comunhão com Deus para orar, para você ver que a sua empresa não vai lá em cima. Mesmo em tempo de crise, Deus age, amado. Plantio, dinheiro gera dinheiro. A obra do Senhor, ela sobrevive com seu dízimo e com sua oferta. Ela não vai sobreviver de qualquer jeito. A Bíblia diz: honra a minha casa com teu dízimo e tua oferta, e eu te honrarei. Trazei dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois provai-me nisso. Ou você crê que Deus é Deus sobre a sua vida, ou então você está fora desse negócio. Não adianta você ficar dizendo que serve a Deus,
como um religioso, pensando que Deus vai fazer alguma coisa por você, e como o profeta já te digo, não vai fazer. Ele pode até te alimentar, por piedade, por pena ou por misericórdia. Mas trazer a abundância, eu quero ver. E o Senhor, depois que recebeu o sacrifício, a oferta, e até mesmo o monte que Davi comprou para oferecer a Deus, o Senhor fez acalmar, aplacou a sua ira, acabou. E a terra teve sossego, cessou o castigo sobre Israel. Cuidado, porque você como crente, muitas das vezes, está sofrendo um castigo porque é desobediente, porque não sacrifica da maneira certa. Mas lembre-se, antes de sacrificar, observa quem é o altar, porque existe a ave de rapina, da Daimidá, existe a pedra, aquele que prega a dureza e a doutrina, mas não tem comunhão com Deus, existe aquele que está como espinho, que se diz pastor, sacerdote não é, e existe a terra fértil, que quando você planta, o altar devolve, porque o fogo desce no altar e do altar para a igreja a 30, a 60 e a 100 por 1. É a lei do plantio. A Bíblia diz que aquele que semeia a semente na mão do semeador, esse prospera. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 em diante. Então, amados, pelo poder do nome de Jesus, passa céus e terra e a palavra de Deus não passa. Deus não honra homens, Deus honra a sua palavra. Ele fala em Isaías 55:11, eu velo para cumprir a minha palavra. Nenhuma palavra minha volta para mim vazia, sem antes surtir o efeito nesta terra. Ou você crê que Deus é Deus na sua palavra? Ou então, meu amado, eu sinto muito, vai passar mais dias na bancarrota. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra do Senhor assim nos diz. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, que você aprenda sobre altar, sobre sacrifício, sobre terra fértil, que você aprenda que muitas coisas vão cessar na sua vida quando você tomar coragem diante do Senhor. Louvado seja Deus, oh, glória a Deus, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus.